capítulo 3, olha que deve ter uns 28 anos que eu não prego João 3,16, mas logo hoje, né? João 3, versículo 16, né? Isso. Não tem aqueles irmãos que revelam o CPF, ele está revelando o versículo antes para o pastor Ricardo. João, capítulo 3, verso 16, o tema do nosso estudo nesta manhã, a Páscoa do Senhor. Então, João 3, 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que emprestou o seu Filho. É isso, gente? Não, o que ele fez? Ele deu, né? O Senhor é generoso, o Senhor, Ele não empresta nada, Ele dá, Ele abençoa, e Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o melhor, que era a sua imagem como homem, que Ele chamava de Filho. Então Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas perca a salvação no próximo pecado. É isso, gente? Não, mas tenha o quê? A vida eterna. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e bendito, louvamos ao teu nome, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado porque neste domingo de Páscoa lindo, maravilhoso, esta manhã de sol aqui em Cabo Frio, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, nós temos a oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer ao teu nome. Por isso, Senhor, revela-te a nós, fala nesta manhã, dá-nos o teu ensinamento, mostra-nos o que é a tua Páscoa, e que quando sairmos daqui, saiamos renovados e transformados pelo teu poder. Fala-nos, ó Deus, segundo o teu querer e tua vontade, no nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja poderosa de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Começo essa mensagem, mais uma vez, desejando feliz Páscoa para você, para a sua família, né? O Pessah, a passagem, o êxodo, né? E isso falando na questão dos judeus, porque a Páscoa simboliza, né, a saída dos judeus do Egito em busca da terra prometida, a terra de Canaã. Mas para nós que somos cristãos, já não é mais essa questão da saída natural do Egito e na entrada sobre Canaã, né? Até porque, na questão espiritual, sabemos que foi isso que Cristo fez por nós. Porque quando a Bíblia, hoje no sentido para nós gentios, que não temos o sangue judeu, o Egito simboliza o mundo, simboliza as práticas mundanas. E da mesma forma que o nosso Deus tirou o seu povo lá do Egito e o levou à terra prometida, nós podemos dizer que foi o mesmo que Cristo fez por nós. Jesus, ele nos tirou do Egito. Jesus, ele nos tirou das práticas do mundo, daquilo que um dia, como disse o pastor Ricardo Monte, nós já nascemos condenados, né? Nós estávamos destinados ao inferno. E por que nós não vamos mais para o inferno? Por causa do sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Pela Páscoa, pela salvação, porque nós cremos em Jesus. Então um dia foi nos oferecida a palavra, foi nos oferecida a verdade. Você estava lá no seu trabalho, você estava na sua escola, você estava no mundo natural como qualquer pessoa, e alguém se aproximou de você e falou do amor de Jesus, e você de repente disse: eu sei quem é Jesus, é aquele a quem nós comemoramos o Natal, que nasceu numa manjedoura, que veio de Maria. Sim, eu conheço esse Jesus. E alguém falou: não, você conhece o Jesus da tradição humana, mas eu vou te oferecer um Jesus maior, um Jesus que transforma, um Jesus que muda, um Jesus que nos tira do pecado, que não faz mais nos desejar o erro, o pecado, que transforma as nossas vestes,
que tira, como disse ali a respeito do João Vitor, tira um cabelo comparado ao do mundo, uma roupa comparada ao do mundo, e nos transforma, e nos faz ser uma nova criatura. É esse Jesus, como diria o evangelista Billy Graham, é esse Jesus que eu estou mostrando nessa noite, nessa manhã. Esse Jesus que mudou a minha vida, mudou a tua vida. Mas quando eu falo isso, não apenas as vestes naturais, não apenas um blusão social, uma calça mais fina, um sapato social ou um vestido para as mulheres, não. Estou falando de um Jesus que muda por completo, que muda por dentro, que faz a mudança de dentro para fora. Isso ou essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa. A nossa Páscoa é diária. Mas depois desse prenúncio de fé, eu quero então discorrer um pouco na Bíblia para que nós possamos entender o que é essa Páscoa e para quem que ela veio. Entender que precisamos entender por quem Cristo morreu. Porque tradicionalmente tenha sido na igreja romana, na igreja católica e até mesmo nos altares das nossas igrejas chamadas evangélicas, nos foi dito que Jesus morreu por toda a humanidade, que Jesus morreu por todo o globo terrestre, por todos os habitantes da terra. Assim a tradição tem nos ensinado há quase 2000 anos, dizendo que essa salvação ela foi oferecida a todos, tanto que um dos versículos mais utilizados para a evangelização, naqueles folhetos que a gente recebia na rua das igrejas, ou seja, num culto aberto público, quando o pastor faz o apelo no final do culto, e quando termina a pregação evangelística, ele vira: alguém quer aqui aceitar Jesus nesta manhã? Alguém quer aceitar Jesus aqui nesta noite? Por quê? Porque João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, onde está aquela primeira alma do mundo que quer aceitar Jesus nesta manhã e nesta noite? Porque ele veio para todos, ele veio para o mundo. Então, nós precisamos entender que tipo de mundo é esse. Para quem que foi oferecida a Páscoa? Para quem que Jesus, por quem que Jesus, ele derramou o seu sangue? Porque se Jesus derramou o seu sangue por todos do mundo, então todos têm que se salvar. Porque, irmão Dilson, se Jesus não salvar todo mundo, como diz a palavra, significa que a Páscoa dele, o sacrifício dele, foi em vão. E onde está escrito isso? Depois você vê em casa, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz exatamente isso, que se nós vivermos de forma dissoluta, não vivermos pela sua graça, não entendermos o que o seu sangue fez, segue-se que Cristo morreu em vão. É o que diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então nós precisamos entender por quem que Jesus ele morreu. Essa Páscoa é de quem? E vou começar por uma passagem que daqui a pouco, na hora da ceia, a gente vai lê-la novamente. Mateus, capítulo 26, versículo 26. A Bíblia diz assim, você conhece, todo o primeiro domingo do mês, a gente lê essa passagem. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é, o meu corpo. Verso 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, também deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então, todos aí já estão, né? A palavra todos é 100%. É 100%. Há um grupo e todos. Quem são esses todos, então? Ele diz no verso 28. Porque isto
é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de quantos, gente? De muitos. Para quê? Para a remissão de pecados. Então, nessa passagem aqui, a gente já começa a entender quem são os todos. Quem são os todos por quem Jesus morreu? Quem é de toda a humanidade que Jesus morreu? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, como diz a palavra. É verdade. Então, ele morreu por pobres, por ricos, por negros, por brancos, por homens, mulheres, patrões, empregados. Ele morreu por todos, ele não faz acepção de pessoas. Então, ele morreu inclusive por bandidos. Não há um exemplo disso na cruz do Calvário? Então, Jesus estava na cruz, havia 2 ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda. O da esquerda, para variar, já estava ali, já estava xingando, estava xingando Jesus, estava blasfemando, Viviane? Estava zombando, estava mandando eles se livrar, Jesus se livrar e livrar eles. O da direita, como sempre, ele virou no último momento e reconheceu Jesus. E virou para o Senhor e falou, virou para o outro e falou assim: cala-te, tu não sabes o que tu estás falando. E virou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver nos céus, na sua glória. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus morreu até pelo bandido. Então não há acepção de pessoas. Então Jesus, ele falou: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O capítulo 3, verso 16 de João, diz que Jesus morreu pelo mundo. Agora você vê o próprio Jesus, ele dizer, um sangue derramado em favor de muitos. Por quê? Que em uma parte fala do mundo e em outra fala de muitos. Aí nós vamos apertar ainda mais agora a dúvida. Coloca para a gente o próximo versículo, Gisele. João 15, 2. Agora você vai entender aqui comigo. Todo ramo, preste atenção nisso aqui, que é a passagem ali que eu já sei que o João vai pregar lá na frente sobre isso aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que Jesus faz, gente? O que faz, Josimar? Esse que ele corta aqui, Sirlei, é aquele que a gente fala assim: fulano perdeu a salvação. Quando a gente diz assim: nossa, cadê fulano que pregava? Cadê fulano que cantava nos louvores? Cadê cicrano que orava? Aquela irmã que era aquela irmã de oração que orava, aquele irmão que era do louvor, nossa, ele cantava, a glória descia, acontecia, aquele pastor pregava, hoje o pastor está em depósito de bebida, Eu conheço fulano que era uma bênção na igreja e morreu atropelado no mundo. Fulano perdeu a salvação. Aí vem João capítulo 15, versículo 2, diz assim: todo ramo que estando em mim, que não der fruto, o que Jesus faz? Corta. Ele vem, puf. Por exemplo, se eu pegar um galho de mangueira e colocar esse galho de uma mangueira e colocar numa laranjeira, ele vai dar fruto? Vai dar fruto, gente? A mesma coisa, pastor Ricardo, é o cara do mundo que não é de Jesus. Ele até muda a roupa, ele até parece com a gente, ele canta louvores, ele prega, ele está lá colocado, ele não é tipo vamos dizer então isso, ele não é uma laranjeira, mas ele está no meio, ele está entre nós.
Aí o dono ali do pomar, o dono do local, que é Jesus, o dono da árvore, ele vem e olha, ele diz, espera aí, está aqui o Dilson, realmente é dessa árvore, a Ana realmente é, a Ellen é, mas esse aqui não é. Aí Jesus vem, buf, e ele arranca, ele corta, ele tira. Por quê? Porque ele não morreu por esse, Marcelo. Ele não morreu por aquele que não pertence a ele. Então ele fala assim, todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. Agora, e nós? E nós, amados? Algum momento, quer ver, eu vou perguntar aqui, em algum momento, eu quero que você seja sincero, alguém aqui fala uma besteira na vida? Pô, se você não falar, tu está fazendo a maior besteira da tua vida agora, né? Alguém aqui em algum momento tem o desejo de matar um? Eu 20. Né? Vários, olha aqui a outra, vários, que não seja eu um desses. Né? Tem algum momento que tu quer chutar o traseiro de alguém? Olha, esse então, né, ô irmã? A irmã Ana falou, esse eu tenho. Cuidado, tá, irmão Dilson? Cuidado, hein? Né? Olha, a Mayla então, outro dia eu fui falar com a Mayla, não sei o que, não é, eu dei um soco no João. Eu falei, não pode fazer isso, Mayla. Tu não pode dar um soco no João. Tu não pode fazer isso. Não, mas é que ele me apurrinhou e eu fui lá e pá. Eu falei, você não pode fazer isso, Mayla. Né? Aí, Mayla, quando você dá um soco no João, olha só o que acontece. Né? Ele corta o que não dá fruto, mas quando a gente dá um soco no... A gente não, quando souber dar um soco no João. Olha o tamanho dele. Né? Mas todo o que dá fruto, o que ele faz? Falou o quê? Que perde a salvação? Não. O que ele faz? Olha a diferença, Viviane. Aquele que não é dele, ele olha, aquele que ele não morreu, ele olha e ele fala, esse galho não é daqui. Pum! Ele pega e tira. Agora, eu e você, que somos do Senhor, quem é, diga amém. Amém. Ele vai lá e limpa. Ele vai lá e poda. Aí às vezes essa poda é que dói. Aí é que a gente fala, irmã, caramba, poxa, eu fui para o mundo, eu falhei lá, eu errei lá, eu discuti com alguém, nossa, e eu fiz aquilo que era errado e tal. Essa hora é a hora que o Senhor, Ele limpa. E Ele limpa para quê? Para que a gente produza mais fruto ainda. Então diz o versículo 3, olha lá, isso é a Páscoa. Pastor, sexta-feira vai ter culto de libertação aqui na igreja, 12:00 para tirar demônios, é isso? Não, olha o que diz o versículo 3. Vocês já estão limpos pelo quê, gente? Limpos pela... O que o ex-presidente gostava de falar? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Onde está escrito isso? Oh, meu Deus, isso eu sei, né? Eu quero saber o versículo. Não está no Alcorão. Não está no Alcorão, né? Na palavra, né? Está em quê? Xarabandé, o quê? João 8:32. João 8:32. E conhecereis a verdade vos o quê, gente? Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aí João 15:3, Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra. Quem limpa, quem liberta é a palavra. Foi isso que me libertou e que te libertou. É isso que nos limpa todos os dias, que não nos deixa voltar para as nossas práticas erradas. Mas pastor Marcelo, o senhor ainda não falou. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Se Ele amou o mundo, Ele amou até o Irã, Ele amou até o Trump, Ele amou todo mundo que está em guerra, Ele amou todo mundo, pastor Marcelo. Vamos ver agora o que o próprio Jesus, Ele disse em João 17. João 17, versículo 6. Agora você vai entender quem é
o mundo todo. Quem é o mundo todo? Manifestei o teu nome aos homens que me deste de onde, gente? Que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O que eu vou repetir as palavras do pastor Ricardo Monte. Eu e você nascemos condenados e destinados ao inferno. Aceitamos, recebemos, confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então ele disse, para que não pereçam e tenham a vida eterna. Quem são esses que têm a vida eterna? Aqueles a quem ele manifestou o nome e a palavra que estavam no mundo. Eram teus, ou seja, por que eram? Porque estavam no pecado. Eram teus. Tu me confiaste. E agora nós guardamos a sua palavra. Então guardamos a palavra. Quem guarda a palavra tem direito à vida eterna, tem direito à Páscoa. Versículo 9. Olha o que diz. Agora, gente, sublinha isso na sua Bíblia ou marca aí na sua Bíblia no celular. É por eles que eu rogo. Falei igual o Macedo agora, né? É por eles, amém? É por eles, amém, pessoal? É por eles que eu rogo. Ué, mas não disse lá que ele morreu por toda a humanidade? Deus amou ao mundo de tal maneira. Aí vem Jesus e fala, é por eles que eu rogo. Não rogo por onde, gente? Ué, e agora, Josimar? Que loucura é essa? Deus amou ao mundo de tal maneira. Aí vem agora Jesus, Selma, e fala assim, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. São teus. Aí ele continua dizendo, próximo, Gisele, 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odeia. O mundo os odeia. Eu falo sempre naquela coisa que eu e você às vezes passamos. Tem um vizinho na minha rua que sai na sua rua, anda com um cachorro, e vem com um cachorro para não fazer dentro de casa. Aí ele vem vindo, aí ele olha o portão número 26 branquinho da minha rua, aí ele olha, Totó, faz aqui mesmo. Aí pá. Aí o Totó faz. No portão de quem? Do meu. A rua tem 1 quilômetro. A pessoa leva o danado do Totó para fazer a caca no meu portão. Lá em casa também é assim, né, Josimar? Aquele vizinho. O vizinho vem, ele lava a rua com a mangueira, vai empurrando a sujeira da rua, as folhas, as coisas. Para onde que para a água? Aonde para a água? No meu portão. E é mesmo, é no meu portão. O meu vizinho, ele lava o carro dele e a água vem toda, estou dizendo sério. Para onde, pastor Ricardo? No meu portão. Agora eu te pergunto, se eu fosse pai de santo, como é que você acha que ele ia limpar aquela água ali? Se eu fosse miliciano, como é que ele ia limpar aquilo ali? Se eu fosse um policial federal, como é que ele ia limpar aquilo ali? Se eu fosse do movimento, como é que ele ia limpar aquilo ali? Agora, eu sou quem, gente? Eu sou um pastor crente de 1,69 m, barrigudo, careca. Você acha que o cara vai se preocupar comigo? Não, então nem contigo. Então a Bíblia fala, o mundo os odiou. É por isso que no seu trabalho você nunca abriu a boca com ninguém lá, você nunca discutiu com ninguém, mas tem um atazanado, filho de Abimeleque, que te persegue no trabalho. É ou não é verdade? É verdade. Você nunca fez nada para o desgramado, nem para desgramado, mas a pessoa tem uma coisa com você. Por quê, amado? O problema não é você, mas é quem está em você. É a luz de Jesus que está na minha vida e que está na sua vida. Então, o mundo,
Ele nos odeia. A Bíblia diz, o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 15, não peço, olha lá, que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Verso 16, eles não são do mundo. Ué, gente, mas você não é do mundo? Eu e você não estamos no mundo? Estamos ou não estamos? Sim, estamos, mas Jesus falou, eles não são do mundo. Ué, mas Jesus amou o mundo de tal maneira, e agora ele vem, eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui no Brasil, nós na igreja evangélica temos o costume de falar assim, fulano se desviou, fulano está onde? Está no mundo. Fulano se desviou, fulano está no mundo. O que você está querendo dizer? No mundo, né? No mundo da perdição, no mundo do pecado, no mundo da falha. Apesar de que no original, essa palavra mundo, no original grego, ele usa sempre a mesma expressão, que é cosmos, tá? O mundo cosmos, o mundo que nós vivemos. Mas quando você vai na etimologia da palavra, quando você vai descobrir o que ela significa, no original, esse mundo que Jesus ele fala, nosso, dos salvos, seria a palavra grega, eu esqueci de passar para a Rebeca, para ela colocar aqui, mas só para você entender, a palavra okumene, O-K-U-M-E-N-E, essa palavra okumene é de onde vem a palavra no português comunidade. Então quando você fala comunidade, você está falando em grego okumene, que é a palavra grupo. Então, quando a Bíblia fala que Jesus morreu pelo mundo, ele não morreu pelo cosmos, ele morreu pelo okumene, ele morreu pela sua comunidade, ele morreu pelos salvos, ele morreu por aqueles que ele manifestou a palavra, aqueles a qual ele falou assim, do mundo que tu me destes, eu não rogo pelo cosmos, mas eu rogo pelo okumene. E o mundo que a gente fala assim, fulano se perdeu, fulano está no mundo, fulano está no pecado, que mundo é esse? É apenas o okumene ou o cosmos? Não, aí se chamaria mundo aion, A-Y-O-N, aqueles que estão sendo destinados, como disse o pastor Ricardo, não tem Cristo, vão para o Sheol, S-H-E-O-L, Sheol, ou é o inferno, Geena, vão para o inferno, vão para a parte de baixo, para o mundo espiritual inferior, então eles vão para o Sheol. Então quem está no okumene e no cosmos, é esse a quem Jesus morreu, né? Morri pelo mundo, por todos do mundo. Que mundo? Okumene, cosmos, o geral, okumene. E quem se perde? Quem vai para quem é do Aion e que vai depois para Sheol, Geena, que vai para o inferno. Então você precisa entender isso. Porque senão você vai achar então que a Páscoa é para todos. E ele falou, eles não são do mundo. Que mundo? Cosmos, Aion. Eles não são do mundo cosmos, Aion. Então não foi por estes que eu morri, como eu também não sou. Jesus falou, eu também não sou do cosmos Aion. Eu sou de qual? Eu sou do okumene. Então aí você entende, Romanos 5:8, olha só o que diz. Preciso correr um pouquinho. Então ele diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Ele morreu por quem? Pelo cosmos? Não, ele morreu pelo okumene. Ele não morreu pelo Aion. Viu o que ele falou lá? Eu não sou desse mundo, como os pelos quais eu morri também não são. Então ele disse, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora nós tínhamos atitudes de perdidos. Você que está aqui na igreja, ou eu, enquanto não tínhamos Cristo, a gente bebia, a gente fumava, a gente andava na prostituição,
a gente falava um monte de besteiras, falava palavrões. Quer ver, alguém aqui tinha muito costume de palavrões? Enquanto era, né? Principalmente quem é carioca, né? Carioca vive, é costume, né? Então ele vai ali, vai soltando. Agora, hoje, se você soltar uma coisa, te constrange aquilo ali? Te constrange? Te constrange. Por quê? E alguém ali te condenou? Não, foi você mesmo. Porque agora você tem Cristo na sua vida. Então a Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, Gisele. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Agora, preste atenção nisso aqui. Se Jesus morreu pelo mundo, e Ele morreu pelo mundo dele, pelos que são do mundo dele, o mundo ocumene, a Bíblia diz, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, seremos por ele salvos da ira. O que a maioria dos altares, hoje nem tanto, né? Mas há um tempo atrás falava, cuidado com a volta de Jesus. Jesus está voltando. Como é que está a sua vida? Porque você vê as noivas, as virgens, as da lamparina, e isso e aquilo. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amado, quando Jesus Cristo voltar, num piscar de olhos, vamos olhar para nós teremos novas vestes. A Bíblia diz, eu confessarei o seu nome diante dos anjos e diante do meu Pai. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, venha viver as bodas, e nós, se estivermos aqui em vida, o que nós vamos dizer? Maranata, vem Senhor Jesus, vem buscar, porque a ira de Jesus, a ira do Cordeiro não é para os salvos. A ira, aleluia mesmo, família. A ira do Senhor é para aqueles que não têm o seu sangue, a sua marca. Então, a Bíblia diz que o sangue dele nos salvou do dia da ira. Então, foi por esses aqui que Jesus, ele morreu. Próximo, Gisele. 10. Porque se nós, quando inimigos, olha lá, fomos reconciliados, nós éramos inimigos. Quando vivíamos na prática do pecado, quando fazíamos aquilo que era do agrado da nossa carne. Fomos, olha lá, reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, porque Ele ressuscitou, Ele nos salvou. Hoje nós estamos reconciliados, hoje nós estamos lavados no sangue de Jesus, hoje nós estamos limpos, somos o quê? Somos novas criaturas. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a palavra novamente, reconciliação. Versículo 12, portanto, preste atenção nisso aqui, presta atenção que isso aqui é muito forte. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, através de quem entrou o pecado, gente? Adão. Como por um só homem, pelo primeiro, entrou o pecado no mundo, né? A morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, o que todos os homens fizeram? Todos pecaram. Então, através de Jesus, através de Adão, veio o pecado sobre o homem, e através de Cristo veio a graça. Então, o primeiro Adão nos matou, o segundo Adão nos deu vida, né? O segundo Adão, ele nos deu vida. 1 de Pedro 1, 22. Não tem não? 1 de Pedro? Tem? Tem. Aí a gente já volta lá. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Verso 23. Pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então você vê mais uma vez o que a palavra de Deus ela fez na nossa vida. A Bíblia diz
que nós fomos regenerados. Regenerado significa voltar ao estado original, né? Ao estado de Deus, ao estado, no caso, do segundo Adão, que foi Jesus Cristo. Por que nós fomos regenerados? Gente, nós temos que entender uma coisa. Nós estávamos no céu, na criação. Nós vamos viver aqui os anos que o Senhor determinar. E quando nós sairmos daqui, nós voltaremos para os céus de onde nós éramos. Então, por isso que nós fomos regenerados. E onde que está isso, pastor Marcelo? Volta lá para a gente, Jó 38, 6 e 7. Olha a pergunta que Deus fez a Jó no momento daquela tribulação dele, que ele estava passando. Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Quem são as estrelas da alva? Para você, quem são as estrelas da alva? Não, são os anjos. As estrelas da alva alegremente cantavam agora e rejubilavam todos os filhos de Deus. O que Deus perguntou a Jó, Josimar, você está reclamando do seu sofrimento? Você não tem ideia daquilo que você já viu. E eu vou dizer a mesma coisa agora para você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Se hoje a minha atenção e a sua está nos problemas, nós não temos ideia naquilo que os nossos olhos já viram. Nós já vimos o Deus Todo-Poderoso criando todas as coisas. Hoje, esse momento, pastor Ricardo, diz aí a história que tem 4 ou 5 pessoas que estão chegando perto da lua. Eu e você já estivemos muito acima da lua. Nós vimos Deus formando a lua, nós vimos Deus formando a terra, nós vimos Deus formando o sol, as estrelas, nós vimos Deus formando Adão, formando Eva, e a Bíblia diz, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos rejubilando, ou seja, cada criação de Deus era um pulo que a gente dava no céu, era uma glória que a gente dava no céu, era um louvor a Deus que a gente dava no céu. Você está entendendo isso? Olha lá, a Bíblia diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam. Amados, era gol em todo minuto, em todo segundo. Cada vez que a gente ia vendo Deus formar alguma coisa, os filhos rejubilavam. Por quê? Porque nós estávamos lá. Então nós vamos passar os nossos anos aqui e nós fomos o quê? Reconciliados. O pecado nos afastou disso daqui, mas o sangue de Jesus nos restaurou, nos regenerou. Então hoje nós estamos reconciliados. E por causa do sangue de Jesus, na hora em que eu fechar os meus olhos, ou você, ou Jesus vier buscar a igreja, repito, nós vamos dizer, Maranata. Exatamente, irmão Dilson, volta, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele nos limpou para que nós possamos voltar para essa glória. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 1-9. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, porque você sabe que eles não consideravam, né? Uma grande parte dos crentes não consideravam Paulo apóstolo, porque não era entre os discípulos de Jesus, né? Entre aqueles 11 que sobraram, porque Judas suicidou-se, então eles não consideravam. Aí Paulo disse assim, eu sou apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 2, e a todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. 3, o qual se entregou, graça a vós outros e paz. Olha aí a nossa saudação aqui na igreja, graça e paz, né? Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, pelo mundo, pelos nossos, os nossos do Ocumene, para nos desarraigar, olha lá, deste mundo perverso. Então, que mundo perverso é esse? O mundo do Sheol, o mundo Aion. Por esse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. 5, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 6, agora, ele começa a dizer, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho.
Existe um evangelho que é a graça realmente, mas existe um outro. Ou eu até diria, com a permissão do Espírito Santo, existem outros evangelhos, gente. Evangelhos travestidos de igreja, onde hoje nós vemos pessoas travestidas, que você já viu aí nos vídeos, já apareceu para você? Gente ali travestida, né? É um homem de terno de paletá e andando de salto alto, né, na igreja. Né? Alguém já viu coisa desse tipo? Já viu? Você imagina que coisa linda, pastor Ricardo andando aqui eu não, né? Mas pastor Ricardo andando aqui de salto. Não, pastor Ricardo, graça sobre graça. Olha a ideia do outro, já botando aí, graça sobre graça, né? E andando ali de salto. Já tem vídeos disso, né? Exatamente. Graça sobre graça. Aí você vê o apóstolo Paulo dizendo assim, me admira ver pessoas que estão saindo tão depressa da graça de Cristo e vivendo um outro evangelho. Olha Paulo chamando a atenção. Cuidado, gente. Nem tudo que está escrito na porta, ministério, igreja, church, seja lá o que for, é igreja, cara. Toma cuidado. E Paulo falou isso, cuidado. Me admira que você esteja saindo da graça para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vêm vos perturbam e querem, olha lá, exatamente o que eu falei, perverter o evangelho de Cristo. O que você vê hoje aí na internet? Alguém diz assim, olha, você que acha que pode ser de pessoas do mesmo sexo, olha só, o que importa é que Jesus te ama. Jesus te ama, venha como está. Sim, amado, venha como está. Mas Deus tem que mudar a mim e você. Se Deus não mudar, Jesus não mudar, porque Jesus não está ali. Então não vai para o céu. Então a pessoa tem que mudar. Seja hétero, seja homo, seja branco, negro, seja bandido, seja polícia, seja quem for. Tem que ter mudança de vida. Se não tiver mudança, está apenas na igreja frequentando um outro evangelho pervertido, como diz a palavra, que não leva à salvação. Versículo 8. Mas ainda, aí Paulo disse assim, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Alguém sabe aqui o que é anátema? Maldito. Então, se alguém prega um evangelho diferente do que esse que eu estou pregando aqui para você, seja maldito. Ainda que seja um anjo, que ele falou. Seja maldito. 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Seja maldito. Então, nem todo o evangelho mostra realmente a Páscoa. Mostra a mudança, a transformação do que Jesus fez. Tá bom, pastor? Antes de encerrar e de ler o texto da ressurreição de Jesus, diga então para mim, o que a Páscoa ele produz na minha vida? O que a Páscoa fez na minha vida? Amado, a Páscoa trouxe, repito, mudança, transformação. A minha luta diária e a tua luta diária para a gente não fazer os desejos da nossa carne. E quando a gente fala desejo da carne, as pessoas sempre só pensam na questão sexual. E não é questão apenas sexual, gente. Tem de tudo. Tem fofoca, tem mentira, tem amor ao dinheiro, tem amor à comida, tem, enfim, vícios. Aquilo que você luta diariamente, e eu, tem a língua, né? O que eu e você lutamos diariamente para não errar, é isso que mostra a Páscoa de Jesus na sua vida e na minha vida. É aquilo que a gente fala assim, por exemplo, quando chega a noite em que eu sento na minha cama e vou deitar, eu falo sempre para o Senhor assim, Senhor, muito obrigado porque eu venci mais um dia. Muito obrigado, porque eu venci mais um dia. Gente, todo dia é uma guerra para nós. A Bíblia fala isso. Somos levados à morte o dia todo, não é? O que diz Romanos 8,36. Aí o que diz o 37, você lembra? O que diz? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Ou seja, a minha guerra diária e a tua guerra diária. Quando chega a noite, Viviane, em tudo isso, eu e você fomos muito mais do que vencedores. É o que diz a palavra. Então,
pastor Marcelo, onde é que eu e você temos que vencer e ver a Páscoa? Gálatas 5, pode pular, 5,16. Olha aí a Páscoa, verdadeiramente a Páscoa na minha vida e na sua vida é isso aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, os desejos malignos da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito. Às vezes, como diz aqueles videozinhos lá da internet, né? É cada filho de Abimeleque que manda uma mensagem no WhatsApp. E aí eu leio aquilo ali, João. Aí eu começo a digitar. Assim, nunca digito tão rápido, né? Começa a subir as minhas orelhas, vem pelo nas orelhas, o nariz começa. Aí eu vou escrevendo, olha aqui, irmão. Negócio é o seguinte, é isso. Aí eu começo a escrever aquele texto, detonando a pessoa com uma bomba nuclear. Aí eu vou. Aí Jesus está assim, isso mesmo. Parabéns. Aí eu ainda boto assim, vírgula. E digo mais, o pior ainda é quando eu boto isso, Ellen. E digo mais, você tem que se converter. E Jesus está lá. Isso. Aí eu olho na hora de apertar a setinha e enviar. Aí Deus fala assim, apaga tudo. Aí eu olho, Senhor, apaga tudo. Escrevi meia hora, porque eu só digito, eu não sei você, eu só digito com um dedo, mas é numa rapidez absurda. E assim, aí eu olho assim, eu falo, caramba, eu chego, estou com tendinite na mão. E aí depois que eu escrevo, eu olho, aí Jesus, apaga tudo. Aí eu volto e apago tudo aquilo. Onde é que eu estou nisso aqui? Olha aí, verso 17. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Alguém aqui às vezes escreve isso no WhatsApp e depois apaga? Alguém? Só eu e Viviane? Ah não, Ricardo também, o Josimar. Está começando a aparecer, né? Está começando a aparecer. Eu queria ter o coração da irmã Ana, só botar louvor e coisa bonita no status do WhatsApp, né, irmã Ana? Né? Ainda vou chegar ao nível da irmã Ana. Aí daqui a pouco eu vou lá e apago tudinho. Aí Jesus, é para que não seja do teu querer. Aí diz o verso, o próximo, Gisele, 19. Agora, ele vem dizendo, irmão Dilson, olha lá, quando o irmão Dilson fala assim, papai está aqui do meu lado. Por que papai está do lado dele e dentro dele? Para evitar que ele e nós façamos isso daqui, ó. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, tudo isso aqui é do mesmo coisa, tudo conotação sexual. Idolatria, que não é apenas imagens, pode ser aquilo que você, isso aqui é acima de Deus. Né? Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Feitiçaria, inimizade, porfias, que é confusão no meio das pessoas, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e aquilo que é semelhante a isto, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ainda vivem. Então, quem pratica isso aqui, não tem a Páscoa na sua vida, não tem Jesus na sua vida, e se Jesus voltar agora, vai para o mundo Aion, vai para o mundo Sheol, vai para o inferno, vai realmente. Pastor, em 2026 esse altar está falando de céu e inferno? Está falando de céu e inferno. Quem tem Jesus aqui, diga amém. Amém. Vamos para o céu. Quem não tem Jesus aqui, diga amém. Graças a Deus, todo mundo quietinho, todo mundo vai para os céus. Então quem pratica isso aqui está lascado. Agora, quem tem a Páscoa, Gisele, coloca aí para mim. Agora, é para você botar, eu quero ver um sorriso aí no seu rosto agora. Agora somos nós. O fruto do Espírito é, vamos ler juntos? 1, 2 e... amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse último é a minha luta, meu amado. Isso aqui vai nascendo um pelo nas orelhas, vai nascendo no cabelo, é por isso que eu perdi os cabelos, mas vai surgindo, é a minha luta, mansidão e domínio próprio. E Jesus fala, e Deus fala através do apóstolo Paulo, contra estas coisas não há lei, não há condenação. Então somos salvos quando a gente manifesta, né, esse fruto do Espírito.
Então, pastor Marcelo, para terminar, agora sem pregar, apenas nós vamos ler 2 textos. Teve essa semana a encenação da Páscoa aqui em Cabo Frio, teve a encenação da Páscoa, eu estou rindo porque eu vi uma, que só Jesus, uma encenação da Páscoa, acho que você vai ver hoje aí na internet. Teve a dos fogos. Jesus estava carregando a cruz na encenação numa cidade, veio um maluco e sentou em cima da cruz. Aí Jesus carregando um peso e o cara montado na cruz. Aí o Jesus olhou, deu um chute no meio da encenação. Jesus deu um fight Aí os pessoal botando, gente, esse Jesus saiu dos filhos. Jesus estava carregando, irmã, Jesus estava carregando a cruz. Aí veio outro, montou. Aí quando Jesus olha para trás, está o cara montado na cruz. Aí o cara sai, Jesus vai lá e fight. Aí, olha, depois você lê os comentários. Olha, esse Jesus estava possuído. Jesus, o outro era melhor. O de Arraial do Cabo pegou fogo. Então explodiu. Quando Jesus foi subir aos céus, cara. Aí tu imagina Jesus vendo isso, pastor Ricardo. Olha Jesus, olha o que estão fazendo comigo, né? É o quê? Teve cachorro indo atrás de Jesus. Só a misericórdia, né? Agora vamos ler então a encenação bíblica mesmo de Jesus. Coloca pra gente aí, Gisele. Eu ri demais. Pode avançar. Isso aí. Mateus 27, 45 agora é pra gente ver, você relembrar, antes da gente terminar, o que realmente aconteceu na cruz. Desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, entre meio-dia e 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Entre o meio-dia e 3 horas. 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que está lá no Salmo 22. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? 47, e alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam, ele está chamando por Elias, porque você sabe que o judeu, ele continua esperando Elias voltar, né? Porque Elias foi levado na carruagem de fogo, então eles estão aguardando Elias voltar para buscar a igreja. Por isso, a igreja não, Israel, por isso que eles não acreditam em Jesus como Messias. Eles acham que Elias vai voltar. Então eles falaram, olha lá, ele está chamando por Elias. Versículo 48, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocaram na ponta de um caniço, e deram-lhe a beber. 49, os outros porém diziam, vejamos se então Elias vem salvá-lo. 50, e Jesus clamando com grande voz, ele então entregou e rendeu o Espírito. 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Quando Jesus entregou o Espírito, houve um terremoto. A terra tremeu, no meio daquela escuridão. Gente, eu fico imaginando quem estava vendo aquela cena lá, os ímpios lá. Imagina, tudo de repente escurece, que na verdade foi um eclipse, por isso que eles querem calcular o dia exato que Jesus morreu, voltando atrás desse grande eclipse total que houve na Palestina, e ali fenderam-se as rochas com um terremoto. Olha, amado, a hora em que Jesus entregou o Espírito foi tão poderosa, que olha o que aconteceu no versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, que estavam mortos, ressuscitaram. Na hora em que Jesus rendeu o Espírito dele, que houve esse terremoto, ao lado tinha um cemitério. Na hora em que ele rendeu o Espírito, oh aleluia, glórias a Deus, aquele momento, pessoas santos dele se levantaram dos sepulcros com a morte de Jesus, né, com a entrega dele no Espírito. E o que aconteceu no dia seguinte, pastor Marcelo? Mateus 28, 1, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. As mulheres foram lá ver no sábado. E houve um grande terremoto,
Porque a Bíblia diz: um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Versículo 3: o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste era alva como a neve. Ou seja, veio outro barulho de um outro terremoto. A pedra, ela saiu. Tinha grupos de guardas, de sentinelas lá, porque eles falaram: os discípulos vão roubar o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Então o que eles falaram? Durante 3 dias vai ficar 3 grupos de guardas lá, protegendo a pedra, para que os discípulos não tirem. Sabe o que aconteceu? Com a chegada do anjo, do veio um trovão, veio um relâmpago que removeu a pedra. E ele era como alvo, como a neve. Versículo 4. E os guardas, olha só esses guardas, tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Quando o anjo apareceu diante dos guardas, eles desmaiaram. Eles não aguentaram a presença de Deus. Eles não aguentaram a presença do anjo. Quando eles viram, os guardas, pumba, caíram desmaiados. Versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Aleluia. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Versículo 6, e a gente termina: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, como havia dito. E eu termino essa mensagem a mesma coisa, dizendo: irmãos, não procure entre os mortos aquele que está vivo. Não procure mais na sua vida aquilo que morreu. Não procure, não volte atrás naquilo que Deus tirou da sua vida. Não volte à cruz, não volte ao túmulo para encontrar o que está morto. Porque quando você chegar lá no túmulo, você vai encontrar um anjo. E o anjo, ele vai dizer: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Não procure mais entre os mortos, porque ele está vivo. E essa é a nossa Páscoa. Foi por mim e por você que ele morreu, para nos dar vida. E a Bíblia diz: vida em o quê? Abundância. E essa vida em abundância, não digo apenas de dinheiro, mas eu digo de alegria, de paz, de salvação, novidade de vida. Essa é a Páscoa para mim e para você. Que o Espírito da Páscoa chegue à sua casa, que o Espírito da Páscoa chegue às suas necessidades, que o Espírito da Páscoa chegue à sua comunhão com Deus. Que nós saímos daqui hoje, esse anjo que estava lá no túmulo de Jesus, esteja agora no meu caminho, nos meus caminhos, nos teus caminhos, trazendo novidade, porque ele é fiel. Assim seja, assim disse o nosso Deus. Aplauda ele é digno, ele é digno de